difícil. É como se Abraão estivesse falando: Deus, eu te amo. E Deus fez esse teste com Abraão, para Abraão ter uma noção do quanto ele ama a Deus. Porque para muitas, mas Abraão deu porque amou a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, um pouquinho para trás aí. Mateus capítulo 10, verso 34. Diz assim, Mateus 10, 34: Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus do céu. Irmãos, quando a gente lê esse aqui, parece que Deus está sendo egoísta. E é algo muito difícil. Vamos ser realistas. Amar mais a Deus do que a nossa própria família, isso é muito difícil. Não é que Deus quer o amor exclusivo para Ele, mas Deus sabe que se você não amar mais a Deus, se você amar até pessoas da sua família, a sua família pode te levar para longe de Deus. E sabe o que Deus está falando? Você tem que me amar. Porque se caso aconteça da sua família querer impedir você de me servir, se você não me amar, você vai seguir a sua família. Sabe o que Deus está falando? Se o marido chegar e falar assim, você não vai para a igreja, se o pai, a mãe, ou a esposa, ou o filho falar, você não vai, é você olhar e falar, eu vou, porque eu amo mais a Deus do que a você. E o Senhor veio e falou, eu vou trazer espada. O que é espada? Eu vou trazer confusão dentro das casas. O próprio Senhor Jesus, Ele viu que era necessário com que muitas vezes houvesse espada. E quando eu falo espada, não é você pegar uma faca e ir para cima da sua família. Não. É o Senhor dizendo que muitas vezes você vai brigar com amigos, com relacionamento, com filhos, com pai, com esposa, para seguir ao Senhor. O Senhor está falando que se for preciso um dia você precisar escolher entre a sua família e Deus, entre os seus filhos e Deus, escolha Deus. E o Senhor está falando assim, baixa um pouquinho para mim, por favor. E o Senhor está falando assim, eu não quero que quando a sua família vir contra você, você abrace porque é sua família, não. Porque a salvação, ela é individual. Então sabe o que o Senhor está falando? Se a sua família não quer saber de mim, você tem que me amar. Perca a sua família, mas não perca a sua salvação. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso não é fácil, principalmente amar filho. Por exemplo, tem semana que é mais tranquila, mas essa semana eu tenho compromissos todo dia na igreja, né? Terça-feira teve a oração com estudo, quarta-feira teve instrução do batismo, hoje nós estamos aqui, amanhã tem célula, e sábado tem ministério social e domingo tem culto. Só que eu tenho uma bênção de um filho que está na escolinha, que vai fazer 2 anos. E toda vez que eu saio de casa para deixar ele, dói. Terça-feira eu estava saindo da minha casa, e eu saí escondido, saí pela cozinha para ele não ver, para ele não fazer aquele show. Aí quando eu cheguei aqui, a minha esposa gravou um vídeo e mandou para mim, de como o Léo ficou. Põe para mim, Du. Deu?
Pode soltar. Clica, fala pro papai. Pergunta onde ele tá. Só é rapidinho para não ficar muito longo. Mas pela carinha a gente já vê que não é fácil. Aí imagina quando eu vi esse vídeo e falei, meu Deus. E o pior não, né? Faz parte. Que eu tinha um compromisso, uma reunião depois, então eu não ia nem ver ele depois. Eu cheguei em casa na terça, meia-noite, e ele, óbvio, já estava dormindo. Eu já tinha começado a preparar essa mensagem, e quando eu comecei a ver esse vídeo, é como se o Senhor falasse, eu sei que é difícil, mas a gente precisa entender que a gente nunca pode amar mais a criação do que o Criador. Eu nunca posso deixar de estar perto de Deus por causa da minha família, por causa dos meus filhos, do meu trabalho, do meu estudo. Eu sempre tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Eu não estou falando que você tem que abandonar tudo, não estou falando isso. Mas muitos momentos onde a gente não coloca Deus em primeiro lugar, onde não tem espada. Muitos momentos onde você precisa renunciar coisas deste mundo. E muitas vezes nós acabamos idolatrando a própria criação, o próprio presente de Deus, e não colocando Deus em primeiro lugar. Irmão, sabe o que eu mais vejo de pais e mães? Eu não vou na igreja por causa do meu filho, mas o filho é bênção, Deus que deu. E quantas pessoas que pegam a bênção de Deus e falam ao Senhor, obrigado, agora nós vamos aí administrar aí, porque meu filho, e ele não pode quando tiver muito frio, e não pode quando tiver muito calor, e ele não está bem. Não, isso não é espada, isso não é amor a Deus. E qual que é o problema disso? O problema é que quando a gente fica perto das bênçãos, presentes de Deus, muitas vezes a gente acaba ficando longe de Deus, e a gente acaba se enfraquecendo. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Tem pessoas que amam mais o ministério do que o próprio Deus. Como que eu sei que uma pessoa ama mais o ministério do que a Deus? Porque se a pessoa perder aquele ministério, ela não vem mais na igreja. Por quê? Porque ela ama mais o ministério do que a Deus. Ou se ela não tem aquele ministério, ela não vem na igreja. Tem pessoas que amam mais o líder do que Deus. Porque se o líder não está bem, a pessoa não está bem. Se o líder não vai, a pessoa não vai. Ou seja, não ama Deus, ama o líder. Tem gente que ama mais o pastor do que Deus. Como que eu sei que uma pessoa ama mais o pastor? É tipo assim, o pastor não vai na igreja hoje? O pastor não vai pregar? Então não vou na igreja não. Mas você está indo na igreja por quê? Por causa do pastor ou por causa de Deus? É a casa do pastor ou é a casa de Deus? E muitas vezes Deus mostra assim, Deus fala, tá vendo? Você não me ama. Irmãos, eu conheço dezenas de pessoas que chegou assim e falou, eu quero começar a namorar. É de Deus? E eu sempre falo, só depende de você. E quantas pessoas quando começa num relacionamento, quando começa numa faculdade, quando começa num emprego novo, não ama Deus. Quando começa na sua carreira, passa a não amar mais a Deus. Tem gente que ama a própria casa mais do que Deus. Vamos ver isso na Bíblia, apesar de ser bem conhecido. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim: na casa de Marta e de Maria, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude.
Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta amou mais a sua casa do que estar com Deus. Mas vamos ser realistas. Imagina que Jesus chega em você e fala: daqui a 5 minutos eu estou na sua casa, e a sua casa está uma bagunça. O que você vai fazer? Você vai, é o famoso dar um tapa, né? Vamos dar uma arrumada rapidinho ali, porque Jesus está chegando. Não tem problema. O problema é quando Jesus chega. Quando Jesus chega, o que Marta deveria fazer? Bom, agora meu Jesus chegou, agora eu vou ficar com meu Jesus, porque eu amo Ele. Era isso que Maria fez. Mas Marta não. Marta olhou para a sua casa. Mas irmãos, sabe qual é a questão de Marta? Por exemplo, imagina que eu ligo para a Regina e falo: Regina, daqui a 5 minutos eu estou na sua casa. E a casa da Regina está uma bagunça que o Daniel fez. Aí o que a Regina vai fazer? Ela vai começar a arrumar rapidinho, porque daqui a pouco eu estou chegando lá. Ela me odeia? Não, pelo contrário, é porque existe um sentimento. Nossa, o que o Tiago vai pensar se ver essa bagunça? Aí Marta, ela não odeia Jesus, ela ama Jesus, porque ela queria mostrar a sua casa limpa para Jesus. Mas a questão é, imagina que o Daniel liga para a Regina e fala: ó, amor, daqui a 5 minutos eu estou chegando. Você acha que a Regina vai ficar uma correria para limpar a casa porque o Daniel está chegando? Não. Aí quando o Daniel chegar, é perigoso os dois ficar lá conversando, e a casa uma bagunça. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para Marta e para Maria? É que Maria tinha intimidade com Jesus. Não importa que a minha casa está uma bagunça, mas é Jesus, eu tenho intimidade com Ele. Marta não tem essa intimidade com Jesus. E o que o Senhor estava falando? Marta, Marta, você não me ama. Você está preocupado com o que eu vou pensar da sua casa. Você está preocupado porque não tem intimidade, porque você não me conhece. E muitas vezes Deus vai chegar na sua casa bagunçada, para ver se você vai parar e vai ficar com Ele, ou para ver se você vai querer mostrar algo que não está acontecendo. Porque vamos ser sinceros, quando você dá aquele tapa rapidinho na sua casa, não é uma limpeza de verdade, é uma máscara. Você está tentando camuflar a bagunça da sua casa. E muitas vezes Jesus quer chegar na sua casa bagunçada e você falar: Senhor, a minha casa está uma bagunça, Deus. Maria estava prostrada aos pés do Senhor, a ponto de Marta se revoltar com ela e falar: Senhor, você não vai falar para me ajudar? Olha a bagunça que está aqui. Marta, Marta, Maria tem intimidade. Maria me ama e você gosta de mim. Essa é a diferença. Você ainda quer mostrar algo que não é real. Eu lembro quando tinha um relacionamento, eu tinha uns 15 anos, eu comecei a namorar uma menina, e ela chegou assim, ela falou: eu te amo, né? Vamos viver o resto da vida junto. Ainda bem que não foi, né? Porque senão não ia casar com a Manu, né? Né, filha? Aí, eu cheguei assim, meu pai chegou e falou assim: Tiago, a gente vai embora para São Paulo. Falei: nossa, pai. Eu morava em Araraquara. Aí eu cheguei na menina, né, na minha namorada, e falei: Karine, a gente vai embora para São Paulo. Achando que a menina ia fazer um escândalo, ia chorar, aquela coisa tudo. A gente vai embora para São Paulo. Aí ela ficou com um semblante triste. Aí a minha irmã chegou. Na hora que ela viu minha irmã, ela saiu correndo e abraçou minha irmã e começou a chorar: Kátia, não vai embora, Kátia, por favor, o que eu vou fazer sem você? Aí eu fiquei olhando assim. Nossa, ela falava que me amava, mas olha a diferença. Aí você pensa: não, mas é porque é mulher, né? Mulher com mulher é assim.
Eu fiquei pensando isso também, né? Falei, não, é porque, né, é diferente. Aí a gente combinou assim, ó. Falei para ela, ó, como eu tenho um telefone e você não tem, todo sábado, 2 horas, você vai ligar para mim, né? Pega o cartão, na época era cartão telefônico, e liga para mim. Ela falou, tá bom. Aí passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, e todo dia, todo sábado, no horário, eu estava lá esperando ela me ligar. Deu 4 semanas, ela não me ligou. Aí eu liguei para uma parente dela, pedi para falar com ela. Aí eu falei, o que aconteceu, Karine? Tá tudo bem? Você não me ligou? Ah, então, é que meu cartão molhou. Falei, nossa, mas há 4 semanas seu cartão molhou? Ou seja, eu comecei a perceber que não há amor. Pelas próprias atitudes, pelas próprias intenções, a gente começa a entender que não há amor. E muitas vezes Deus chega na nossa frente assim, e está no momento da gente descobrir o nosso nível, nossa intensidade de amor. E muitas vezes está baixo. Vamos ver isso na Bíblia? Marcos capítulo 14. Marcos 14, 27. Diz assim: Jesus prediz que Pedro negará. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Irmãos, está chegando o momento da crucificação. Jesus reúne os discípulos e fala assim: está escrito. Ou seja, em Zacarias já estava escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, 520 anos antes de Jesus expressar essas palavras, ele chega nos discípulos e fala: ó, está escrito, vai acontecer isso daqui. Eu vou para a cruz e vocês vão me abandonar. Jesus não está dando uma bronca, Jesus não está desabafando, Jesus só está reunindo os discípulos e falando: gente, assim como está escrito, vocês vão me abandonar. E olha o que diz no verso 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Coloca para mim, 28. Mas depois que ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Irmãos, Jesus chamou os discípulos e falou: gente, eu estou indo para a cruz, vocês vão me abandonar, está tudo bem, está escrito já, é uma profecia, eu vi que ia acontecer isso. Mas quando eu ressuscitar, a gente vai se reunir de novo, está tudo bem. Aí me aparece Pedro. Olha o que Pedro diz no verso 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ou seja, eu te amo, né, Jesus? Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Então Pedro chega todo: não, Senhor Jesus, mesmo que todos esses aí te abandonem, eu não te abandonarei. Mas o próprio Senhor Jesus falou que ia acontecer. Aí Jesus fala assim, né? Pedro, eu não ia falar, mas eu vou contar um detalhe para você. Aí Jesus especificou como Pedro iria negar Jesus. Detalhou. Em vez de Pedro depois ouvir o detalhe de Jesus e se calar, Pedro rebate. Aí Pedro diz, no verso 31, mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Irmãos, quando Jesus chegou a Pedro, Jesus falou, e tipo, tá tudo bem, eu sei que você não me ama dessa maneira. Pedro continua, Jesus explica, e Pedro rebate Jesus. Senhor, eu não vou te... Senhor, eu te amo demais, Deus, como que eu vou fazer isso, Jesus?
E a Bíblia diz que os discípulos falaram: nós também não. Nós também não vai negar. Todo mundo ama Jesus. Aí naquela mesma noite, no verso 66. Desculpa, 44. 44. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no e leve-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Então naquela mesma noite, dos discursos que ninguém iria abandonar Jesus, o primeiro a abandonar Jesus, Judas. Mas Judas não ama Jesus. Judas traz Jesus por 30 moedas, beija Jesus como um sinal para os guardas, para saber quem era Jesus, e prendem Jesus. Quando os soldados vêm prender Jesus, vem Pedro. Pedro ama Jesus. Ele ama Jesus a tal ponto que ele pega uma espada e vai para cima do soldado e tenta cortar a cabeça do soldado e corta a orelha do soldado. Por quê? Porque Pedro ama. É como se Pedro olhasse e falasse: o meu mestre não. O meu mestre ninguém vai tocar. Por quê? Porque Pedro ama Jesus. Mas isso não é amor. Pedro, ele é explosivo. Pedro, ele tem um senso de justiça. Pedro, ele é irado. Pedro, ele não se controla. Ele acha que isso que ele fez é amor, mas não é amor. O Senhor Jesus fala: Pedro, Pedro. O Senhor Jesus vem, conserta o que Pedro fez, conserta, traz a orelha de novo no soldado. Mas Pedro, na cabeça dele: eu amo Jesus, eu estou querendo defender. Tudo bem que não deu muito certo, mas a intenção é boa. Mas o Senhor falou que Pedro ia abandonar ele. E olha o que diz o verso 66. Tudo no mesmo dia. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada viu-la, disse novamente aos que estavam por perto: este aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é um galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Irmãos, quando a gente imagina essa cena, que Pedro ouve o galo cantando, Pedro olha para Jesus de longe. É aquele momento que Jesus mostra que a gente não é o cara, que a gente não é o espiritual, que a gente não é o defensor do evangelho, que a gente não está nesse nível de espiritualidade. Jesus falou lá no começo para Pedro: Pedro, você não está com essa bola toda, você vai me abandonar. O que Pedro falou? Eu não vou, você vai me abandonar. E ainda esta noite. Sabe o que Jesus queria de Pedro? Que Pedro chegasse e falasse: nossa, Senhor, me perdoa porque eu vou te abandonar. Jesus ia falar: tudo bem, filho, a gente vai estar lá na frente de novo, eu vou te restaurar, está tudo bem. Não, Pedro usou uma máscara. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus, diante da igreja, com uma máscara. E Jesus fala: vocês não são tudo isso daí não. Se vocês tiverem qualquer coisa do mundo, vocês me abandonam.
O momento que Pedro viu aqueles soldados, eu não conheço Jesus, eu nunca ouvi falar de Jesus. E as pessoas falavam, não, você andava com ele, eu não conheço Jesus. Muitas vezes, quando a adversidade vem, é o momento que nós olhamos para a gente fala, eu não conheço Jesus. E a gente olha para a gente, e Jesus olha e fala, eu sei. Sabe qual que é o mais engraçado de tudo isso? Jesus sabia de tudo. A gente já se decepcionou num relacionamento que uma pessoa disse que amava e não amou. Mas Jesus já sabia. E mesmo assim, Ele amou. Mas sabe o que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas? Jesus queria que as pessoas chegassem, os discípulos, e falassem, Senhor, a gente vai trair, a gente vai abandonar, mas Senhor, me dá uma chance, Senhor, eu quero melhorar, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero sentir a sua presença, eu quero estar de novo com o Senhor, Senhor, me ajuda. Mas o Senhor não suporta, eu nunca te abandonarei, quando não tem aqui dentro. A palavra do Senhor em Salmos diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Coloca o significado para mim de quebrantado e contrito. Contrito, arrependido, pesaroso, pecador. Quebrantado significa sem forças, debilitado, fraco. É isso que o Senhor não resiste. Coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Por isso que quando você chega diante de Deus, fala, Senhor, eu não consigo orar, Senhor, eu tenho raiva das pessoas, Senhor, eu não consigo perdoar, Senhor, eu não consigo. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tento ler a Bíblia, eu não consigo. Senhor, eu tento pegar firme no ministério, eu não consigo, eu não tenho força. Senhor, eu não consigo te amar como o Senhor merece. Mas hoje tem um monte de crente igual Pedro. Eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou bem para o ministério, eu estou bem para pregar, eu estou bem para dançar, eu estou bem para louvar. Não está, irmão, a gente não está bem. Muitas vezes essa máscara acaba matando a gente. E Jesus morre na cruz. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. E chega o momento de Jesus se encontrar com Pedro de novo. Como eu já falei aqui, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, chegou em Maria e falou, Maria, chama os discípulos e a Pedro. Chamou Pedro pelo nome, porque senão Pedro não viria, porque Pedro está morrendo de vergonha. Aí você imagina o primeiro contato de Jesus com Pedro. Pedro que era o espiritual. Vamos ver isso na Bíblia? João capítulo 21, 15. João 21, 15. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Pode deixar aí. Olha o que eu acho interessante. No reencontro de Jesus com Pedro, primeira pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama mais do que estes? Estes quem? Os discípulos. Porque você lembra lá no começo, quando Pedro chegou para Jesus e falou: mesmo que todos esses te abandonam, eu não te abandonarei, Jesus. Aí Jesus chega de novo até Pedro e fala: Pedro, você me ama mais do que estes aí? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. É a segunda vez que Jesus chega e fala: Pedro, tu me amas?
Irmãos, imagine Jesus olhar para você e falar assim: você me ama? E você fala assim: eu amo, Senhor. Aí Jesus continua olhando para você e fala: você me ama? Aí Pedro, mais pesuroso, diz: eu te amo, Senhor. Mas o mais interessante disso, eu estava estudando sobre se tu me amas, e um dia eu até preguei aqui que o amor em grego, por exemplo, aqui você diz: eu amo chocolate, eu amo quica, eu amo buiú, eu amo essa cadeira, eu amo dormir, eu amo comer, tudo é amo. Mas no grego existem 4 sentidos de amor. Por exemplo, se eu amo a Emanuele, então no grego seria eros, porque é um amor de um homem para uma mulher. Na Bíblia tem o amor filéu, que vem da filantropia, que é um amor de amigo. Eu amo o buiú. Então, se fosse no grego, não seria ágape, não seria storge, que é família, seria filéu. Quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus chega assim e fala: Pedro, tu me amas? E Jesus fala a palavra ágape. Sabe o que significa ágape? Amor intenso, amor divino, amor perfeito. Então quando Jesus chega em Pedro e fala: Pedro, você ágape, você me ágape, ou seja, Pedro, você me ama no amor verdadeiro de Deus para o filho, de filho para Deus. Aí, sabe o que Pedro respondeu para Jesus? Filéu. Senhor, tu sabes que eu filéu. Sabe o que significa filéu? É um amor de amigo. Então Jesus chegou até Pedro e falou: você me ágape. Pedro olhou para Jesus: tu sabes que eu filéu. Jesus chegou até Pedro: você me ama no amor incondicional que está lá em Coríntios. Tu sabes que eu te amo como amigo. Aí Jesus vem e pergunta de novo: Pedro, você me ágape? Pedro, você tem um amor incondicional por mim? Aí Pedro fica triste e fala: Senhor, tu sabes que eu filéu. É isso que está na Bíblia. Quando você pega a NVI, que é a Bíblia que eu mais uso, as primeiras versões, está escrito assim: Jesus chegou até Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Então quando Jesus está chegando até Pedro e falando: Pedro, tu me amas? É como Pedro chegou no Jesus e falou: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, eu não amo o Senhor. Agora você imagina você chegar na sua esposa, no seu marido e falar: eu te amo. E a sua esposa, o seu marido falar: eu gosto de você. Imagina. E Jesus chegou até Pedro e falou: Pedro, você me ama? Pedro parou: Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Aí Jesus falou: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Pra você ter uma ideia, eu baixei a Bíblia em grego para ver essa palavra. E o mais engraçado é a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro. Coloca para mim, não sei qual que é aí, verso 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E a terceira vez que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus não falou mais ágape. Jesus mudou a palavra. A terceira vez Jesus chegou a Pedro: Pedro, tu filéu é amor de amigo. Então a terceira vez Jesus não fala mais ágape. A terceira vez Jesus fala: tu filéu, tu me amas como amigo.
Aí a própria Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque Jesus falou filéu, porque Jesus não falou mais ágape. Ou seja, Jesus que estava lá em cima, Jesus abaixou para o nível de Pedro. E Jesus perguntou: Pedro, tu filéu, Pedro, você gosta de mim? Pedro, você me ama como amigo? Aí Pedro se entristece porque Jesus perguntou: Senhor, tu sabes que é só filéu. Senhor, tu sabes que eu só gosto do Senhor. Senhor, tu sabes que eu não te amo. É diferente de um Pedro que olhou para Jesus e falou: eu te ágapo, eu te ágapo, eu te amo, e traiu. Agora que Jesus está cara a cara com Pedro de novo: Senhor, eu só gosto do Senhor, eu não consigo te amar. Senhor, eu queria ser um Pedro diferente. Eu queria ler vários capítulos da Bíblia, eu queria passar vários momentos em oração, mas eu não consigo. Tu sabes que eu só gosto do Senhor, Deus. E no verso 18, o Senhor chega e fala para Pedro, né? Finaliza dizendo que a morte dele seria uma morte de cruz. Sabe o que é isso? É Jesus olhando para Pedro e falando assim: Pedro, está aumentando, vai aumentar, está tudo bem, Pedro, eu aceito esse amor seu aí. Irmãos, a Bíblia nos compara como uma prostituta, como uma adúltera, porque o mundo, a gente trai o noivo com o mundo, e que o Senhor, Ele sabe que a gente está neste mundo, e Ele sabe que a gente adultera os prazeres do mundo, as paixões do mundo. Ele sabe que a gente idolatra muitas vezes mais um casamento, mais a casa, mais um carro, mais um dinheiro do que Ele. Porque a gente está nesse mundo. Um dia você vai casar com o noivo, a igreja vai casar com o noivo, e esse amor vai ser ágape, intenso, perfeito, maravilhoso, grande. Mas enquanto estamos neste mundo, Jesus quer que você olhe para Ele e fale: Senhor, eu não te amo nessa dimensão, nessa proporção que o Senhor me ama, ou que o Senhor merece, mas eu quero estar com o Senhor. Eu quero te amar, eu quero renunciar. Sabe aquela pessoa que chega num relacionamento e fala: eu não te amo ainda, mas eu quero te amar, eu quero lutar por esse amor. Quantas vezes nós aprendemos que o amor é uma semente onde nós plantamos, e o amor ágape, o amor por Deus, esse amor intenso, é uma semente que você planta. E quando você começa a renunciar ao mundo, a renunciar ao pecado, é você dizendo: Senhor, eu não cheguei lá ainda, mas eu estou lutando, eu quero te amar, Senhor, eu quero. Senhor, eu não estou sentindo ainda, eu ouço louvor, eu não sinto nada, Senhor, muitas coisas eu não entendo, mas eu olhando, Senhor, eu quero ter esse amor todo. E o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. E nessa noite o Senhor trouxe você aqui, o Senhor está na sua frente perguntando: você me ágape? Não, se não for ágape, não tem problema. O importante é você olhar e falar: Senhor, ainda não, mas um dia eu vou te amar. Você entende que muitas renúncias da nossa parte que nós fazemos é matar a nossa carne? Irmãos, quando eu vi o meu filho naquele vídeo, a minha vontade é o quê?
sair daqui e pegar ele e ficar com ele porque eu amo ele, mas ao mesmo tempo eu quero amar ele, eu preciso estar com ele, eu preciso me envolver nas coisas dele, eu preciso entender que buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro amar a Deus. Eu não estou com força, eu não estou nem aí, mas se ele falou que eu preciso amar ele, eu preciso amar, porque se eu não amar ele, eu vou acabar que nem Judas. Sabe qual que é o problema de Judas? Não amava Jesus. Judas não amava ao Senhor Jesus. Então você está aqui nessa noite, tem um termômetro de Deus. Eu sei que a gente não é um Jó, eu sei que a gente não é um Abraão, a gente não é. Ninguém aqui entregaria o próprio filho. Eu não entregaria meu filho. A gente não é. A gente é pecador, irmãos. Tem muitas pessoas que estão na igreja por interesse. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque não tem o que fazer em casa. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque já virou rotina. Tem muitas pessoas que estão na igreja por causa do ministério. Tem muitas pessoas que estão na igreja. E sabe qual que é o mais duro? É que o Senhor sabe. Não me ama não. Está cantando, coloca no Face e está louvando e até chora e olhando e fala assim: nossa, que Pedro, olha, nunca vai abandonar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha e fala, muitas vezes aquele ali que está até sentado no louvor me ama mais do que ele. Isso somos nós. Mas o problema é que a máscara atrapalha de Deus tratar aqui dentro. Deus não pode fazer nada com Judas. Irmão, você entende que se Pedro chegasse e falasse: Senhor, eu te amo com todas as minhas forças, eu sei que eu errei, mas agora chega, eu te amo, não ia nem voltar a ser apóstolo. Ia voltar, não tem comunhão, não conheço. Mas o coração de Pedro, de olhar e falar: Senhor, eu não te amo, eu só consigo gostar do Senhor, eu só consigo vir na igreja no domingo, eu não consigo muita coisa. É tipo, o Senhor é tudo que eu tenho, Deus. Aí Jesus chega e fala: apacenta as minhas ovelhas, você vai se tornar um apóstolo. É através deste homem aqui que Jesus falou que a igreja dele seria estabelecida, por causa do seu coração. Para quem conhece Pedro, ele é o cara mais cabeçudo. Pedro é aquela pessoa que, se você conhecesse aqui, você não daria nada para ele. É aquela pessoa sem noção, aquela pessoa que não dá uma dentro, aquela pessoa que é briguento. Mas Deus, quando olhou Pedro dizer que eu só gosto do Senhor, Jesus falou: é esse que eu quero. Que o Senhor possa falar isso de mim, de você. Que você possa ser real com o Senhor nessa noite. Vamos se colocar de pé. Como é que está o seu amor? Está um amor de amigo? Está um eu gosto? Como é que está esse coração aí? Chega de máscara, irmãos. Máscara pesa. A máscara faz a gente não ser tratado. A máscara faz a gente não mudar. A máscara faz a gente não ter ministério, não ter chamado, não ter salvação.
Deixa a sua casa bagunçada e vai para os pés do Senhor Jesus e fala: Jesus, eu sei que está uma bagunça, mas eu não estou nem aí, Deus, eu só quero estar com o Senhor. Marta, vem me ajudar, não. Maria, vem me ajudar, não, porque eu estou com Jesus. E a pergunta para você é: aonde você está? Que adianta? A sua casa está arrumada, a sua família está bem, mas você está longe de Deus. E o Senhor Jesus fala: deixa a sua casa bagunçada, se for preciso, briga na sua casa, mas me ama de todo o seu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Se é forças, é porque não é fácil. Se é forças, é porque não é simples. Oh Espírito Santo, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Está o meu coração tentando entender esta situação. Não quero algo plastificado, eu preciso mais que uma religião. Preciso de mudança de hábito, mais que um show de bonecos de plástico. Aqui está o meu coração, cansado de tanta manipulação. Não quero algo falsificado, eu preciso mais. Então me faça alguém melhor, pois teu amor é real. Oh Senhor Jesus, nós confessamos a Ti, meu Pai. Nós tentamos, Senhor, e quantas vezes fracassamos, mas nós queremos Te amar. Nós queremos Te amar, Jesus. Mas me esforçando, não consigo Te amar mais.